Boa noite aos presentes, né? Aqui mais uma reunião do nosso querido GPCF. Hoje nós temos a felicidade de receber a professora Luciane Lopes de Souza, professora do nosso programa PPGEC, membro do nosso grupo de pesquisa também, onde ela vai falar sobre os desafios do ensino de evolução. Nessa nossa proposta que nós discutimos para esse ano, onde os professores que atuam no PPGE, que fazem parte do GPCF, vão falar um pouco das suas linhas de pesquisa, das suas pesquisas que estão desenvolvendo, algumas delas, né, todos nós temos várias frentes de pesquisa, e uma das frentes de pesquisa da professora Luciane é sobre a evolução, que é o tema da palestra dela de hoje. Nós vamos ter o Matheus, né, como mediador, Matheus orientando da professora Luciane, vai fazer a mediação, vai apresentar logo mais ela, e também vai ficar responsável por gerenciar as perguntas que vão ser construídas no transcorrer da fala. A professora Luciane pode falar daqui a pouco, se ela prefere que ao final nós façamos um debate, ou se nós podemos dialogar com ela conforme ela for fazendo a sua apresentação, ela fica à vontade. No mais, é esse boa noite a todos, esse agradecimento, nós estamos chegando, sabemos que os membros do nosso grupo de pesquisa trabalham, são professores da educação básica, do ensino superior, também são estudantes de mestrado, também temos alguns estudantes de graduação, e todo mundo tem suas demandas. Mas até meados da fala da professora, a sala vai estar com mais pessoas ainda. E assim eu declaro aberto, Matheus, você pode continuar a fazer a mediação, quero agradecer também a Silene, está sempre ao nosso lado, ajudando no que ela pode. Boa noite, gente. Qualquer coisa, estou por aqui. Boa noite, professor. Obrigado. Então, assim como professor, eu saúdo todos da sala. Desejo uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Como o professor falou, estamos aí com a professora Luciane Lopes de Souza, para dar essa palestra para a gente. Então, eu farei agora a apresentação, primeiramente minha, né? Eu me chamo Matheus Figueira, sou do programa de mestrado aí do PPGEC, sou orientando da professora Luciane, dentro da linha de pesquisa de divulgação científica e espaços não formais. Sou formado em pedagogia pelo Centro de Estudos Superiores de Tefé, o SESC. Farei agora a apresentação da nossa palestrante. A professora Luciane, ela possui graduação em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado e doutorado em Zoologia pelo Programa de Pós-Graduação do Museu Paraense, GOELD e Universidade Federal do Pará, é professora universitária pela Universidade do Estado do Amazonas, onde atuou no Centro de Estudos Superiores de Tefé, tendo uma passagem de muita relevância e chegou à direção do centro entre os anos de 2009 a 2013. Foi professora também no polo da mesma universidade, no município de Tabatinga, no estado do Amazonas. Atualmente está como coordenadora institucional do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, o PARFOR, e é professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências na Amazônia. Suas principais pesquisas envolvem ecologia, comportamento e bem-estar de primatas, interação animal e planta, conservação da biodiversidade e ensino de ciências e biologia. Então, agora eu passo a palavra à nossa palestrante, professora Luciane. Obrigada, Matheus. Obrigada também, professor Washington, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter nessa sala e nesse espaço, né, de discussão, de debate, de ciência, pessoas tão queridas, né, alunos meus, inclusive bolsistas, ex-bolsistas, ex-alunos, e colegas de trabalho também, porque a gente faz parte, né, do grupo de pesquisa, do mesmo programa de mestrado, e a gente tem um prazer enorme de estar aqui com todos vocês. Eu deixo aí para vocês também o meu e-mail, né, porque a gente sabe que esse espaço é um espaço pequeno para tanta discussão que se tem, que a gente pode aqui suscitar, a partir dessa apresentação, acerca do ensino da evolução biológica. Então, como a gente talvez não esgote, né? Possivelmente não vamos esgotar essa discussão, está aí o meu e-mail, o Instagram, para a gente também
ficar em contato, quem tem interesse de conhecer o nosso trabalho mais a fundo e quem tem interesse também no ensino da evolução, especialmente aqui no Amazonas. Então, a síntese do que eu vou apresentar para vocês, eu tentei direcionar essa fala para alguns aspectos somente, porque tem muita informação acerca do ensino da evolução e tem muitos trabalhos, inclusive no Brasil, né, vários professores, inclusive de biologia, que trabalham com essa abordagem, e a gente buscou trazer alguns pontos mais relevantes. Mas, primeiro, a gente precisa saber o que é evolução, né, já que a gente está aqui, talvez não só com certeza, não só com alunos ou ex-alunos de biologia, graduados, mestres ou doutores em biologia, como também de outras áreas do conhecimento, então é importante sempre trazer para vocês as definições do que é evolução. E junto a isso, também eu achei interessante trazer os equívocos, né? O que é mito, o que é verdade acerca do ensino da evolução biológica, acerca do conceito, né, da evolução biológica. Os estudos que tem no Brasil, né, os seus desafios, as suas perspectivas, e também um estudo que a gente desenvolveu aqui no Amazonas. Então, venho trazendo todo esse conhecimento aí para a gente discutir depois, e no final a gente abre o bate-papo, porque agora eu não estou vendo vocês, mas a gente abre um bate-papo no final e a gente fica à disposição para dialogar. É importante trazer 2 grandes livros que trazem para a gente conceitos, sempre estão também se atualizando, que é o livro do Ridley, que fala sobre evolução, e o livro do Futuyma, Biologia Evolutiva, que agora essa é a 3ª edição que vocês estão vendo aí, mas já foi para a 4ª edição. E essas definições do que é evolução e todos os processos que envolvem a evolução das espécies, elas estão bem descritas, bem exemplificadas nesse livro, então quem quiser aprofundar também pode lançar a mão dessas obras que são muito importantes, não só para os alunos de biologia, mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a evolução biológica e ter os argumentos reais sobre o processo evolutivo. Então, o que significa evolução, né? A gente fica se perguntando, uma palavra evolução, às vezes, ela é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e diz, poxa, esse cara evoluiu, né? Como essa moça evoluiu? Mas será que evolução quer dizer, significa o quê na sociedade, de modo geral? Normalmente, as pessoas associam a evolução à palavra progresso, à palavra desenvolvimento, né? Quando quer dizer, fulano de tal evoluiu, fulano de tal progrediu, né? Melhorou, né? Então, mas essa evolução que a gente está trazendo aqui para vocês é a evolução biológica. Então, é bom que se deixe bem claro no início, né, desse debate, no início dessa apresentação. Então, acerca dessas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, né, é importante a gente frisar também que a escala temporal é muito importante para a gente discutir a evolução, né? Então, uma coisa é você acontecer com você mudanças ao longo do seu desenvolvimento individual, né? O indivíduo ele passa por processo, por fase de desenvolvimento. E outra coisa é essas mudanças, de fato, aparecerem nas próximas gerações desse indivíduo ou da família desse indivíduo, né? Então, esses processos de mudança, eles têm que transcorrer num tempo maior, numa escala temporal maior, e não somente, né, não no desenvolvimento de um indivíduo somente. E a palavra evolução, a gente sempre associa com progresso. Bom, mas esse progresso, mesmo para a gente na biologia, nem sempre exemplifica um progresso, uma mudança linear e contínua, do mais simples para o mais complexo. Então, essa concepção é errada e muitas vezes é passada por professores para os seus alunos, né? Por quê? Porque talvez eles aprenderam também dessa forma e por isso eles estão repassando esse conhecimento dessa forma. Então, a gente que conhece a evolução biológica, a gente sabe que nem sempre a evolução vai ser do mais simples para o mais complexo, ou seja, um organismo simples se desenvolveu, mudou ao longo do tempo e evoluiu para um organismo mais complexo. E a gente vai entender
isso muito bem com essa ilustração aqui. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, essa figura, essa primeira figura que vocês estão vendo aí, que é aquela evolução do tipo escada da evolução humana, onde você tem um macaco no início e o homem moderno no final. Ou seja, isso nos dá a entender, né, que a evolução ocorreu, pelo menos a evolução humana ocorreu, originando a espécie humana a partir da figura do macaco, a partir de um macaco, né? E a gente vai ver que os teóricos que falaram sobre isso não quiseram dizer isso, mas que esse conceito, essa ideia, esse pensamento ficou muito incutido na cabeça, né, em toda a sociedade, e todo mundo, né, tem essa mesma concepção de que o homem evoluiu do macaco. Mas quando se falou em evolução humana, e a gente vai falar de Darwin, né, aqui, ele não quis dizer isso, em nenhum momento da sua obra ele quis dizer isso. Então, eu coloquei um xizinho aí em vermelho, né, que vocês estão vendo, justamente para dizer que essa concepção aqui, né, de que o homem evoluiu do macaco, é uma concepção realmente muito errônea e, infelizmente, muitas vezes a gente vê nos livros didáticos que são utilizados por professores do ensino de ciências, do ensino de biologia, né? Então, esse ensino da evolução, como vários autores vêm nos trazer, é marcado pela atribuição de finalidade e progresso ao progresso evolutivo, e isso, de certa forma, tem deixado marcas negativas, né, no ensino de evolução e tem prejudicado uma aprendizagem de fato significativa. Então, nós temos aí, do outro lado, uma figura de uma árvore filogenética, onde, de fato, ilustra o processo evolutivo real, onde nós temos aí várias provas evolutivas que reforçam a ideia de uma árvore, né? Ou seja, um ancestral comum que deu origem a todos os outros organismos na face da Terra, que existem na face da Terra. Então, esse é mais um equívoco que vocês estão vendo aqui, né, que muitas vezes aparecem nos livros didáticos e são reforçados por eles e são passados para os alunos ao longo do processo do ensino-aprendizagem. Uma outra coisa também, que é uma ideia errônea ao se ensinar a evolução, é que se pensa que os organismos mais simples são menos adaptados ou são menos evoluídos, né? E aqui eu fiz até uma brincadeira com o Homem de Ferro aqui, né? Para ilustrar a espécie humana. Nós temos, de um lado, os tardígrados, que são invertebrados microscópicos, que vivem em musgos, né? Só podem ser vistos com um aparelho de microscópio. E eles são super adaptados em vários ambientes, inclusive no espaço sideral, onde o próprio homem, né, que muitas vezes se considera a espécie mais evoluída, não consegue sobreviver, né? Então, essa ideia de que os organismos menores, os organismos mais simples, são menos evoluídos que a espécie humana, e a espécie humana, essa visão antropocentrista, né, da evolução, né, essa visão antropocêntrica da evolução, ela tem prejudicado muito, inclusive para a conservação das próprias espécies, porque é uma visão, desde a época de Aristóteles, que vem sendo difundida, inclusive nas academias, né, onde as pessoas acreditam que o homem é o ser mais evoluído e, portanto, ele é o ser que pode mandar e comandar todas as outras espécies, ele pode usufruir de todas as outras espécies. E a gente sabe que quem estuda evolução, né, quem tem uma leitura mais aprofundada da evolução, sabe que não é por aí. Então, o que a gente sabe que a gente precisa repassar e sempre destacar é que todas as espécies que vivem atualmente no planeta possuem o mesmo sucesso na arte de sobreviver. Então, tanto os tardígrados quanto a espécie humana, né, não o Homem de Ferro, mas a espécie humana, né, eles têm condições, né, estão adaptados e são evoluídos o suficiente, portanto, e é por isso que a gente encontra essas espécies no planeta até hoje.
certo? E outro ponto também interessante é que é uma frase que eu acho que todos vocês já ouviram. O homem veio do macaco, né? Como a gente frisou ainda há pouco. O homem veio do macaco não foi uma frase dita por Darwin, nem está em sua obra, né? Mas foi atribuída a ele, inclusive ele recebeu várias críticas em relação, ele foi duramente criticado em relação a isso, fizeram caricatura do corpo dele e a cabeça dele, um corpo de macaco, mas em nenhum momento ele falou, nós temos com o macaco, sim, um ancestral comum. Porque se o homem tivesse vindo no macaco, né, porque ainda existem macacos no planeta, né, e nós temos aqui na nossa região várias espécies de macacos, temos na África também, temos em outras regiões do globo, e não, isso de fato coloca em xeque quem difunde a ideia de que o homem veio do macaco, ou pelo menos que diz que alguém que é evolucionista ou um teórico do ensino da evolução falou, mas, na verdade, isso foi uma interpretação completamente errada e que vem também prejudicando o ensino da evolução. Com certeza, vários teóricos importantes e famosos contribuíram porque a gente sabe hoje, o conhecimento que nós temos hoje sobre a evolução biológica. Né? Então, eu trouxe aqui os principais, mas não quer dizer que são só esses, né? Nós sabemos que tem muito mais pessoas envolvidas que, ao longo do tempo, não mediram esforços para tentar descobrir, para tentar responder quais são os processos que estavam por trás, né, da diversidade de espécies no planeta e como essas espécies chegaram no status que chegaram. Né? Então, cada um dentro do seu contexto histórico. Então, eu vou começar aqui com Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, que foi o primeiro teórico que ousou elaborar, a formular uma teoria evolutiva. Tá? Então, esse aqui a gente dá um destaque para Lamarck, no início do século, no final do século XVIII, início do século XIX, e logo em seguida nós temos aqui Charles Darwin, e também, claro, que não vamos deixar de mencionar o papel de Alfred Wallace nesse contexto também. Os dois chegaram quase que às mesmas conclusões, né, trabalhando em locais diferentes, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Logo em seguida, eu coloquei Gregor Mendel aqui, eu acho que todos identificaram o homem conhecido como pai da genética, né, que em 1866 fez experiências com as ervilhas e trouxe para a gente todo o conhecimento, o arcabouço teórico, empírico sobre a genética, sobre os princípios mendelianos, os princípios da hereditariedade. E por que eu trouxe Mendel aqui, né, nesse debate sobre evolução? Porque a evolução, ela perpassa por todos os ramos da biologia, inclusive pela genética. Né? Então, para a gente entender melhor a evolução, nós temos também que compreender a genética e saber do que se trata. E a gente vai ver que lá em 1930, 1950, surgiu uma nova teoria, né, onde vários teóricos, né, inclusive esses que eu estou ilustrando aqui, contribuíram com diferentes obras importantes que trouxeram luz para a teoria evolutiva e, aproximadamente nesse período, 1930, 1940, eles juntaram suas obras e unificaram todo o conhecimento que até então se tinha numa mesma teoria, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a teoria da síntese moderna, ou também conhecida como neodarwinismo. Né? Então, foi a junção de várias obras, vários autores, inclusive o John Alden, que está aqui, né, que trabalhou com drosófilas, publicou muito sobre genética de populações também. Nós vamos ter aqui o Dobzhansky, que foi o autor da célebre frase que eu vou mencionar daqui a pouco, que é nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução, e o Ernest May, que também é tão famoso quanto e contribuiu tanto também para o neodarwinismo, que é a síntese moderna. Logo em seguida, nós temos aqui uma grande descoberta, né, que envolve vários cientistas importantes, como o
o modelo, né, a descoberta do modelo que levou assim a uma grande polêmica, né? Tá ali o papel da Rosalind Franklin, né, e do Wilkins também, como os autores da descoberta da estrutura molecular do DNA. Isso também trouxe luz, foi um grande avanço na ciência, um grande avanço para a genética, né? Claro que quem levou o mérito aqui foi o Watson e Crick, mas nós sabemos que tem outros autores que também contribuíram para chegar a essa descoberta. E agora, mais recentemente, né, eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente entender aí o contexto histórico de cada um desses teóricos e dessas teorias. Nós temos aí o Kevin Land, né, que, juntamente com outros autores, publicou uma nova síntese que está sendo testada, né, que é a síntese estendida da evolução, que a gente vai falar também um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Eu destaquei a figura dele, mas tem outros autores também envolvidos. Então, falando um pouco mais do lamarckismo, para quem não conhece a teoria de Lamarck, né? Quem foi Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, o cavaleiro de Lamarck? Né? Foi um grande cientista francês que, no início da sua carreira, ele estudava plantas, mas foi convidado a estudar animais. Publicou muito também sobre plantas, mas muito mais sobre animais, e aqui eu destaco uma obra muito interessante dele, que a gente sempre menciona, que foi uma obra, digamos, o carro-chefe, né, da eclosão do evolucionismo moderno, que foi capitaneada por Lamarck. Né? Ele foi muito ousado, ele deu nome ao nosso curso, né, a ciência que nós estudamos, que é biologia. Né? Então, ele foi desacreditado até hoje, por muitos ele é desacreditado, mas a gente tem que entender que Lamarck foi muito mais do que isso que eu estou colocando nesse slide. Né? Lamarck ele foi muito ousado no seu tempo, a gente tem que entender que dentro do contexto histórico e da formação ideológica que ele tinha, os próprios orientadores dele, né, os tutores dele, tinham uma certa formação e ele seguiu uma linha de pesquisa. A gente tem que entender isso, mas a gente também tem que frisar aqui que o lamarckismo, né, ele traz para a gente a teoria da progressão dos seres vivos. O que ele queria dizer com isso? Para ele, a teoria da evolução, né, se explicava o seguinte, né, e até então ele nem usava o termo evolução. Né, o termo evolução foi cunhado por outra pessoa, outro cientista, Herbert Spencer. Ele falava em progresso ou progressão. Né? Então, ele dizia o seguinte, que os seres vivos, os primeiros seres vivos, eram gerados por geração espontânea, e daí, dentro deles, surgia um fluido nervoso, que, a partir desse fluido nervoso, esses seres se desenvolviam em seres cada vez mais complexos. Então, para ele, a ideia dele era uma ideia de evolução sempre progressiva, né? Do simples para o complexo. Então, as formas complexas eram as formas atuais. E esses órgãos, né, quanto mais eles eram usados, mais eles se desenvolviam, e menos usados, eles regrediam. Né? Então, ele usou alguns exemplos, né, inclusive para explicar isso, e essa foi chamada de lei do uso-desuso. Então, quando o órgão era usado, ele se desenvolvia muito, e esse órgão que era desenvolvido naquele momento passava, né, esse indivíduo passava essa característica com a estrutura mais desenvolvida para os seus descendentes. Então, isso ele chamou de herança das características adquiridas. Né? Então, esse foi um caminho que Lamarck trilhou, né? Publicou sobre isso. Claro que todo o seu legado não se resume a isso. Né? Não vamos entender aqui que é outro equívoco, que Lamarck foi o grande vilão da história da evolução e Darwin foi o grande mocinho dessa história. Não. Lamarck, dentro da sua época, dentro das suas possibilidades, ele criou uma teoria evolutiva ousada, ele partiu do zero. Claro que antes dele, tinha alguns autores que já falavam e já acreditavam nas mudanças evolutivas, mas não tinham sido tão ousados quanto Lamarck. Né? Inclusive, o próprio avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin, também publicou um livro
sobre evolução. Então, é isso que Martins e Martins, nesse trabalho que eu estou ilustrando aí para vocês, a metodologia de Lamarck, fala o seguinte: não vamos resumir o trabalho de Lamarck somente à lei do uso e desuso e à herança dos caracteres adquiridos, porque ele assumiu uma metodologia científica brilhante para a sua época, né? Então, tem que se fazer esse registro e tem que dar mérito ao trabalho e ao legado de Lamarck. Agora, passando para o darwinismo, a gente vê que tem um outro enfoque, né? Muito tempo depois, apesar de ser muito tempo depois, Darwin também lia obras de seus antecessores. Ele leu Lamarck, ele até usou, né? Isso foi bem frisado por muitos autores, ele usou exemplos que ilustravam a herança dos caracteres adquiridos também. Então, não vamos jogar pedra no Lamarck e achar que Darwin tem todo o mérito nessa história, né, da descoberta da teoria da evolução. Mas ambos têm mérito, sim, porque dentro do seu contexto histórico eles conseguiram andar um pouco, né, avançar um pouco para construir uma teoria mais robusta. Então, Darwin, ele já, ao contrário de Lamarck, ele nasceu em berço de ouro, né, ele era filho de um médico famoso na Inglaterra, e ele foi convidado, depois de se formar em teologia, na Universidade de Cambridge. Ele não era um aluno tão exemplar, assim, tão brilhante, ele mesmo reconhecia isso, mas ele era um grande naturalista e um grande observador. E ele tinha vários amigos bem influentes, e um deles o indicou para assumir o posto de naturalista do navio Beagle. Né? Então, ele passou 5 anos viajando nesse navio e coletando muitas informações. Então, para quem não sabe, Darwin ele não entrou no Beagle com uma ideia evolutiva na cabeça, ele muito pelo contrário, ele era um grande criacionista, porque ele participava da igreja, né? Ele tinha esse costume, né, de ir à igreja. Então, ele não tinha nenhuma teoria da evolução na cabeça quando ele aceitou a viajar no Beagle. Mas, ao longo desse tempo, muitos insights surgiram, né? E ele foi anotando tudo, coletando material, observando os fósseis, né? E aí, esses avanços, e um dos avanços científicos foi justamente essa possibilidade das viagens, das longas viagens, longas expedições, para conhecer diferentes continentes, né? E ele fez isso, né? Aproveitou a oportunidade, ele quis muito e viajou durante 5 anos. Então, a partir desse momento, a partir da coleta, a partir da observação que ele fez, principalmente nas Ilhas Galápagos, com os tentilhões, ele começou a pensar um pouco diferente. E aí sim começou a dar estalos, né, na cabeça dele. No entanto, ele estava escrevendo um livro a respeito de todas essas observações dos trabalhos que ele fazia com cracas, com besouros, com vários organismos que ele observava, mas não iria publicar porque ele tinha medo, ele tinha receio do impacto, né, e da revolução que isso ia causar, principalmente para a religião, né? E foi quando, em 1858, ele recebeu um paper, um artigo do Alfred Wallace, que está ilustrado aí também, né, que teve um papel primordial, porque ele também, mesmo mais novo, não tinha as condições que Darwin tinha, ele conseguiu chegar às mesmas conclusões de Darwin e enviou para ele um artigo. Darwin somou o que ele já tinha escrito, né, com o trabalho de Alfred Wallace, e enviou para a Sociedade Linneana e foi defender esse trabalho. No entanto, não houve impacto nenhum, não houve aceitação. No ano seguinte, ele pensou: eu vou publicar, porque eu preciso colocar para o mundo o que eu achei, o que eu descobri, o que ele já acreditava, né, que era na teoria evolutiva. Então, por isso que Darwin, quando ele publicou, em 1859, o livro A Origem das Espécies, ele ficou conhecido como o pai da evolução, porque o livro A Origem das Espécies tem várias informações muito relevantes, né, que antes não havia sido falado por ninguém. A seleção natural, sim, foi algo muito comum entre o Alfred Wallace e Charles Darwin.
a gente não pode deixar de dar méritos, né, e reconhecer o trabalho e o legado deixado pelo Alfred Wallace, que inclusive esteve na Amazônia com o Henry Bates, numa expedição à Amazônia, coletou várias informações também aqui das espécies amazônicas. No entanto, quando ele estava voltando para a Inglaterra, o navio naufragou e ele perdeu tudo praticamente que ele tinha feito, né? E aí ele foi estudar em outro arquipélago, né, no arquipélago de Himalaia. E ele publicou essas obras que vocês estão vendo aí, né? A lei que regula a introdução de novas espécies, a tendência das espécies de partirem de um mesmo tipo. Então, ele publicou a seleção natural. Então, Darwin reconheceu também o mérito de Wallace, né, com essas obras que ele fez. Mas falando da Origem das Espécies, que é o livro que impactou o mundo e revolucionou o mundo, de 1859, né, e até hoje bem reconhecido por todos e conhecido, pelo menos na área das ciências biológicas, Darwin é mundialmente reconhecido como o pai da evolução. Nós temos aí a capa do livro A Origem das Espécies, né, e a gente destaca 5 teses principais da origem das espécies. Primeiro, a evolução por si, né? O gradualismo, a evolução é lenta e gradual, ela não ocorre aos saltos, e sim as espécies vão mudando ao longo do tempo, criando formas intermediárias entre o ancestral e os descendentes. E nós temos também a especiação, a origem de novas espécies, a partir principalmente da especiação alopátrica, ou seja, existe uma barreira geográfica que separa populações para que elas possam efetivamente ficar isoladas reprodutivamente, e com isso, a partir daí, se gerar novas espécies. Também fala da seleção natural, e também nós temos aí essa árvore que vocês estão vendo, é justamente o desenho de Darwin que fala de uma das teses principais do livro, que é a ancestralidade comum. Né? Então, essa árvore significa muito para a gente na biologia, porque nos dá a entender, nos ilustra bem como é que o esquema da evolução acontece, e não daquela forma linear e progressiva que a gente tem visto, né, muitas vezes em livros didáticos, infelizmente, onde as pessoas acham que aquela ilustração, de fato, é evolução. E a evolução, não, ela ocorre em forma de árvore, como Darwin já pensou, já tinha pensado. Eu penso que... Então, ele apontou o ancestral comum de todas as outras formas, e quando a linha é mais curta, ele já ilustrou ali eventos de extinção, que a gente sabe que também acontece. Então, ele demonstrou, né, acima de tudo, a não plausibilidade do criacionismo, que era uma tendência, né, uma crença muito forte, onde se acreditava na época, antes do apogeu da teoria evolutiva, se acreditava que todas as espécies eram criadas pela força de um ser supremo, e dali em diante não mudavam ao longo do tempo. Então, isso se chama fixismo, né? Acreditar no fixismo é acreditar que as espécies não mudam, né? Então, ele acabou que impactando esse pensamento que era muito comum na época, apesar da gente já saber que também existem ainda até mesmo professores e alunos que acreditam nessa ideia, nesse pensamento. Darwin, com a sua obra, ele abalou esse pensamento criacionista, né? Ele também começou a abalar a ideia da visão antropocêntrica, de que o homem é o ser mais evoluído, é o ser supremo, que isso foi passado desde a época de Aristóteles, passando por Linneu também, na escala natural, e ele substituiu o essencialismo das coisas vivas pelo pensamento populacional. Ou seja, a população de qualquer espécie é variada nas suas características, né? Então, ele frisou muito isso no seu livro, A Origem das Espécies. Bom, Charles Darwin morreu, né, em 1882, com 73 anos de idade, né, e ele caiu um pouco no esquecimento. Vieram correntes mutacionistas depois que surgiu, foi redescoberto o trabalho de Mendel em 1900, surgiram correntes mutacionistas, né, geneticistas e também neolamarquistas.
E, a partir desse momento, houve muita briga e muita confusão entre os conceitos e entre as correntes, né, de pensamento sobre a evolução, os mutacionistas acreditando que a mutação era o principal mecanismo evolutivo e os naturalistas acreditando que era a seleção natural a principal explicação para a evolução das espécies. Por volta de 1930, como eu falei anteriormente, surge a síntese moderna da evolução, ou teoria sintética, ou também conhecida como neodarwinismo, que foi um termo utilizado por Huxley e por Ernest May depois, onde se une todo arcabouço teórico, né, trazido por Darwin, principalmente no seu mecanismo principal de evolução, que é a seleção natural, né, que é o resultado da sobrevivência e reprodução diferenciais, ou seja, a luta pela sobrevivência, né? Fica vivo aquele que realmente tiver mais adaptado, e se uniu a outros mecanismos evolutivos que eu friso, né, a deriva genética, que é uma mudança já aleatória no material genético, que vai provocar a variação também das características de uma população, a mutação, que é fonte de variabilidade genética, todos já ouviram falar, recombinação gênica também, a endogamia em populações pequenas, ela também altera esse material genético, porque o sistema de acasalamento é entre indivíduos aparentados, e isso reforça o mesmo material genético, tornando a população mais homogênea. Isso também influencia no processo evolutivo. O fluxo gênico, que é a troca de genes entre populações, né, especialmente populações vizinhas, todos esses fatores foram incluídos no mesmo arcabouço teórico que é o neodarwinismo, né, já considerando os princípios mendelianos, se unindo aos trabalhos, às descobertas de Charles Darwin e o Alfred Wallace. Então, se eu pudesse ilustrar essa síntese, nós temos aí a variabilidade, onde a mutação e a recombinação gênica atuam sobre uma população, né, criando essa variabilidade, e em cima dessa variabilidade, a seleção natural vai selecionando as formas que são mais adaptadas, né, que possuem características favoráveis, e eliminando aquelas que não são favoráveis ou não estão adaptadas. E assim vai tornando a população cada vez mais adaptada ao ambiente em que ela vive, né? Então, vejam que a seleção natural, de fato, é um mecanismo principal dentro da visão neodarwinista, ok? Agora a gente vai ver uma teoria que está se construindo. Por que eu digo que está se construindo? Porque é de 20 anos para cá, né? Alguns teóricos têm proposto, têm criticado bastante o neodarwinismo e estão propondo uma nova teoria, ou seja, a teoria evolutiva estendida, ou teoria estendida da evolução, né, como queiram, do Lalande, que a gente falou, do Kevin, né, que publicou com outros colaboradores em 2015 esse artigo que vocês estão vendo aí. Interessante, depois quem quiser pode buscar esse artigo, pode ser baixado na internet facilmente. E aqui é um esquema que ilustra o que eles estão propondo, né, onde você vê no círculo menor a seleção natural, a ancestralidade comum defendida já por Darwin. No círculo mediano, aqui em vermelho, todos os mecanismos defendidos pelos neodarwinistas, né, publicados por ele em várias obras, né, inclusive incluindo as próprias descobertas de Darwin, né, e aí envolve paleontologia, envolve Mendel, envolve genética de populações, história natural e etc. E nesse círculo maior é todo o arcabouço teórico que está sendo construído pelos cientistas que estão propondo essa nova síntese, né, chamada síntese estendida evolutiva. Então, eles incluem aqui outros aspectos e outros mecanismos. Para eles, na visão dessa nova síntese, nesses novos teóricos, desses novos estudos, não só a seleção natural explica a evolução das espécies, mas existem outros mecanismos que também devem ser considerados, né? Como aqui a construção do nicho, a epigenética, que são alterações genéticas fora
da molécula DNA, mas ali em volta, nas proteínas histonas, nos processos de acetilação e metilação, que vão influenciar na expressão dos genes. E tudo isso, o ambiente e o organismo são protagonistas nessa visão, nessa nova teoria evolutiva que está se construindo. Então, inclusive, os autores próprios falam o seguinte, que essa nova teoria oferece uma visão mais completa da diversificação da vida, porque eles achavam que ainda na teoria sintética da evolução, no neodarwinismo, ainda existiam lacunas que não estavam sendo respondidas pelos neodarwinistas. Mas existem hoje 22 projetos que estão se dedicando a testar as hipóteses que diferenciam a visão, né, dessa nova síntese em relação à síntese tradicional. E aí eu trouxe um esquema que mostra uma comparação do que a síntese moderna, o neodarwinismo, acredita, e o que a síntese evolutiva estendida acredita, para a gente comparar o quanto elas se diferenciam. Mas essa nova síntese, ela não vem em nenhum momento descartar a síntese moderna. Ela faz uma crítica e faz uma complementação, né, das informações, ou seja, ela aponta as lacunas e propõe quais seriam as respostas melhores para preencher essas lacunas. E aí, para a gente passar para a questão dos desafios da evolução, e isso vocês já estão aí já familiarizados com os termos, né, técnicos e o que é evolução de verdade, a gente frisa a frase do Dobzhansky, né, que fala que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Ou seja, a evolução é o eixo central, é o eixo integrador das ciências biológicas. Então, é muito difícil você estudar biologia, né, ou até mesmo ensinar biologia depois de formado, se você não entender os conceitos evolutivos e a importância da evolução para a biologia, né? Então, essa frase foi célebre do Dobzhansky, né, em 1973, foi um livro que ele publicou sobre evolução, e acreditem, ele era deísta. Então, a gente vai depois discutir sobre essas questões aí, que geram muito conflito, né, geram muita polêmica para quem quer argumentar prós e contras à evolução. O ensino da evolução no Brasil, eu destaco aí o trabalho do Samuel Gomides, de 2017, ele frisa o seguinte, que o ensino da evolução no Brasil existem erros conceituais e visões distorcidas sobre a evolução, ou seja, até mesmo os professores não entendem a evolução, não entendem o seu conteúdo e, por isso, sentem dificuldade em ensinar. Então, o aprendizado nunca vai ser significativo. Então, ele aponta aí alguns problemas, os dogmas religiosos, né, especialmente de professores e alunos, a baixa qualidade e falta de estrutura do sistema educacional brasileiro, a questão curricular também, né? Então, como é que esse conteúdo está sendo colocado nos livros didáticos e como esse conteúdo está sendo organizado nas disciplinas? Então, ele faz uma crítica sobre a questão de que a evolução, muitas vezes, ela é deixada somente para o terceiro ano do ensino médio, porque não se trabalha o ensino da evolução desde o ensino fundamental, né? Para que o aluno, quando chegue na universidade, ele opte pela biologia, ele não chegue com aquele conhecimento defasado. E aí ele fala o seguinte, ainda estamos muito longe dos países desenvolvidos, apesar de termos avançado 40 anos para cá, estamos muito longe do que o ensino da evolução precisa avançar de fato. Ele fala, inclusive, da Turquia, que a partir de 2018, é um caso mais crítico e mais precário, que lá eles aboliram o ensino da evolução a partir de 2018 nas escolas. Aqui, pelo menos, ainda não fizeram isso, mas mesmo assim nós temos aí alguns pontos importantes para discutir. Vejam só, numa pesquisa feita em Brasília, eles descobriram o seguinte, ao aplicar os questionários, né, para professores e alunos, eles viram o seguinte, que 60% dos professores de biologia do ensino médio de Brasília ainda tinham dúvidas acerca dos conteúdos da evolução. 70% dos alunos do ensino médio não acreditam, não sabem que espécies diferentes
podem ter, no passado, um ancestral comum. Vejam que é uma das teses principais da teoria evolutiva darwinista, né? 62% acreditam que os dinossauros conviveram com os seres humanos, e a gente sabe que os dinossauros se extinguiram milhões de anos antes do surgimento do homem na Terra. Então, vejam como são problemas realmente de conteúdo, né? De conceito epistemológico, inclusive. São obstáculos epistemológicos que, inclusive, são citados pelo professor Leonardo Augusto Luvizon, né, no trabalho dele, na monografia dele, que ele defendeu, Obstáculos à Compreensão do Pensamento Evolutivo, Análise de Livros Didáticos, Biologia do Ensino Médio, e aí eu já vou, né, também divulgando o trabalho dele. Ele produziu esses livros aqui, Evolução Biológica da Pesquisa ao Ensino, e mais recentemente ele organizou também 2 livros, 2 volumes sobre ensino de biologia na perspectiva evolutiva. Então, ele vem falando sobre a questão da importância de se estudar a história e a filosofia da ciência para se entender a evolução. Então, isso está faltando, talvez, nos currículos dos professores, para que eles possam estar melhor preparados, né, teoricamente falando, para poder montar estratégias mais eficientes de ensinar a evolução. Então, a gente está vendo que muita coisa precisa avançar. E aí o Luvizon, né, que é esse cara aqui, né, que inclusive esse professor ele esteve com a gente num seminário que nós organizamos no ano passado, ele fala que existe uma estagnação e inércia na aprendizagem dos conceitos evolutivos, que deve-se considerar as pesquisas em ensino de evolução na elaboração e escolha dos livros didáticos. Então, muitas vezes, não se considera o que se faz, a pesquisa que se faz no Brasil, né? Então, se pega, muitas vezes, exemplos de fora, exemplos de livros que foram publicados e foram construídos fora do Brasil. Então, precisa contextualizar mais o ensino da evolução. A história da ciência também, se presente no ensino, vai fortalecer o pensamento científico, né? Saber o que é uma teoria, por exemplo, saber que a teoria se baseia em inúmeras evidências científicas. A biologia sem evolução perde a sua dimensão histórica. Então, o professor ele precisa entender essas questões de história da ciência também para entender a mudança ou a origem do pensamento evolutivo. Eu também faço questão de falar sobre a Luciana Aguilar Leixo, né, da UESB, que ela também foi uma das nossas convidadas no evento do ano passado, e ela falou das dificuldades de compreensão e de aceitação que ela observa nos seus trabalhos lá na Bahia, a visão positivista da ciência, ou seja, o que a ciência fala é a verdade absoluta e não pode ser mudada, essa visão também ela prejudica o ensino, a má formação dos professores, o ensino fragmentado e descontextualizado, né? Então, a evolução ainda não é vista, ou pelo menos na prática, não é aceita como um eixo central das ciências biológicas, o eixo integrador, o eixo norteador, né? Se ela fosse vista, se ela fosse integrada com os outros ramos da biologia, talvez esse aprendizado tivesse mais sucesso. E aí eu falo, por fim, do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Amazonas, né? Que vocês que me conhecem sabem que não é a minha principal linha de pesquisa, o ensino da evolução, mas que de um tempo para cá eu tenho me debruçado muito a estudar a evolução. E eu e a professora Silvia, né, que muitos de vocês também conhecem, que faz parte do programa de mestrado, ela ensina a disciplina de evolução há muitos anos, como eu também, né? E a gente publicou um trabalho que nós fizemos com nossos alunos, né? Inclusive fazendo entrevista com 21 professores de biologia de alguns municípios aqui do Amazonas, incluindo Erunepé, incluindo Tefé, incluindo Tabatinga, incluindo Manaus. E a gente tem visto que infelizmente, existe uma baixa adesão aos preceitos teóricos sobre evolução. Os alunos apresentaram um conhecimento muito elementar, né? Mas se eles pudessem não ter a disciplina de evolução, se ela pudesse não ser obrigatória, seria melhor. Então, isso nós sentimos muito ao longo dessa pesquisa que a gente desenvolveu, né? E a gente mostra que dos gráficos desse trabalho, desse artigo,
mostra o seguinte, que 35% dos alunos que foram entrevistados, que eram acadêmicos de licenciatura em ciências biológicas, né, isso é importante frisar, 35% disseram sim, que aceitavam a teoria da evolução, acreditavam na teoria da evolução, porém não existem provas suficientes para acreditar, né? Eles aceitavam, mas não existem provas suficientes para acreditar. E 21% optou pela alternativa ainda tenho dúvidas, né? Então, isso nos chamou muita atenção, né, essas duas opções aí dos alunos do curso de Ciências Biológicas, e alguns deles eram finalistas do curso, né? Isso que nos chama mais atenção também. Então, a gente trouxe algumas propostas para a gente vencer esses desafios, na verdade, né? Que é garantir a formação continuada dos professores de biologia, né? Dar oportunidade para que eles possam se aperfeiçoar. Muitas vezes a disciplina é tão corrida ao longo da sua graduação, se eles fizessem um curso, né? Participassem de cursos fora da sua grade curricular, seria mais interessante ainda, ia reforçar esse conhecimento. Material didático com linguagem mais acessível, né, que eles possam utilizar para entender, estudar a evolução e para também trazer um contexto amazônico para as discussões dos mecanismos evolutivos, por exemplo, né, trazendo sempre essa contextualização e do ensino de evolução, dos conteúdos de evolução. E as práticas ativas de ensino, né? Não ficar somente em aulas teóricas, tentar aulas práticas, né? Criar estratégias de ensino mais avançadas, mais atraentes, para que os alunos se sintam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, e não simplesmente os receptores daquele conteúdo, né? Que aí, talvez realmente, mesmo que o professor se esforce muito, ele não vai conseguir atingir o objetivo, que é ensinar. E da mesma forma que nós encontramos no nosso trabalho aqui no Amazonas, a gente aponta aqui o de Rodrigues, que fez um estudo na Federal da Paraíba, com alunos também do curso de licenciatura, e ela aponta o seguinte: os grandes desafios são a própria visão dos alunos, os recursos didáticos utilizados pelos professores e os conflitos religiosos de cada um. Né? Então, ela trouxe muito isso no seu TCC, no TCC que ela publicou, dos conceitos filosóficos às novas perspectivas da teoria sintética da evolução, desafios do ensino da biologia evolutiva no ensino médio. Né? Então, foi um trabalho bem interessante que culminou também, né, concorda com o que a gente encontrou no nosso trabalho aqui na Amazônia. Então, para a gente poder trazer estratégias mais efetivas de ensino-aprendizagem, pelo menos para mim, enquanto professora de evolução, eu criei uma proposta que foi adotada pelos alunos, foi bem aceita pelos alunos, do primeiro webinar sobre pesquisa e ensino de evolução, que ocorreu 6 e 8 de julho de 2021, no ano passado. Então, nós pesquisamos os grandes cientistas, né, os grandes pesquisadores do Brasil que estavam trabalhando com isso, que trabalhavam de uma forma assim, bem interessada, né, e bem ativa sobre o ensino da evolução. A gente convidou, então, o professor Leonardo Luvison, que ele veio também no nosso webinar, ele deu uma palestra, e a professora Luciana Aguilar Aleixo, da UESB, que também veio aqui nos dar uma palestra, né? E isso foi transmitido. Quem quiser assistir pode entrar lá no canal, foi criado um canal do YouTube só para transmitir esse webinar. E foi de muito sucesso. Os alunos se interessaram mais, perguntaram bastante, e trouxeram grandes conhecimentos para a gente nesses 2 dias. E, nesse momento, nós fizemos uma proposta de fazer uma rede integrada para pesquisas no ensino da evolução, e a professora Luciana se propôs em fazer isso com a gente, e talvez seja uma janela para a gente fugir desses desafios, ou pelo menos minimizar, né, esses desafios que a gente enfrenta aqui no Amazonas. Né? E ela é coordenadora do projeto Evolução para Todos, que é um projeto que quem tiver interesse também pode acessar pelo Instagram e conhecer melhor. E, por fim, nós também nos voltamos para a pesquisa do ensino e evolução no que diz respeito à avaliação do livro didático,
e a gente está com um bolsista de iniciação científica, o Júlio, que eu acho que está aí assistindo, e ele já fez uma análise de 3 coleções, essas coleções que vocês estão vendo aí, em 3 escolas da Zona Norte de Manaus, né, e da Centro-Sul, onde ele está fazendo uma análise dentro de parâmetros, né, específicos dos conteúdos dessas coleções e como a evolução tem sido apresentada por cada um desses autores. E a gente, em breve, vamos aí divulgar, né, os resultados da pesquisa do Júlio. Tá? Então, nas minhas considerações finais, eu não sei se eu já passei do tempo, né, que eu falo muito, mas, assim, nas minhas considerações finais, eu destaco aqui que nós precisamos de uma reestruturação, de uma revisão dos currículos para o ensino de ciências e biologia, urgentemente, porque mesmo a BNCC, mesmo as mais recentes, né, normas e diretrizes, não tem visto, não tem colocado a evolução no destaque na importância que ela precisa como um eixo integrador das ciências biológicas, né? E a gente precisa também ter mais cuidado, tanto na elaboração quanto na escolha dos livros didáticos que a gente utiliza nas escolas. E nós precisamos também mudar a forma de transmitir esse conhecimento. Nós precisamos nos educar e nos evoluir para saber ensinar com mais eficiência, para que a gente crie essa cultura, né, desse conhecimento, no avanço, no aprofundamento do conhecimento do ensino da evolução. Porque você só vai poder ensinar o que você conhece, né, o que você realmente estuda a fundo. Senão, vai ser simplesmente uma transmissão do conhecimento e o aluno vai simplesmente receber aquilo e nunca vai colocar em prática, porque não vai surtir efeito nenhum. Então, a gente quer realmente que chegue no nível de uma aprendizagem significativa, mesmo que a gente elabore projetos que unam o ensino, a pesquisa e a extensão para melhorar o ensino da evolução na nossa universidade e nas nossas escolas do Amazonas. Então, eu acho que eu cheguei no meu final, né? Eu quero agradecer a paciência de vocês de me escutar, né? Eu tentei trazer os principais assuntos que eu gostaria de abordar com vocês. Está aí o meu e-mail de novo, o Instagram do Projeto Primatas, né? Quem quiser acessar, a gente está sempre também por lá, discutindo, debatendo, respondendo as perguntas. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, professora. Então, agora a gente inicia nosso momento de perguntas, contribuições, colocações. Fica em aberto aí para quem gostaria de fazer suas contribuições, fazer perguntas para a professora, se ficou alguma dúvida. Eu fiquei aqui anotando qual vai ser a ordem das perguntas. Mas, enquanto vocês pensam aí um pouco, tem 3 perguntas aqui que já chegaram aqui no meu privado. Professora, a senhora gostaria de uma por uma ou pode lançar as 3 e a senhora vai respondendo na ordem? Pode ser uma por uma. Tá, ok. Então, a primeira pergunta é: diante desta cadeia evolutiva, podemos dizer que mutação e evolução têm o mesmo sentido no processo de evolução das espécies? Então, mutação é um mecanismo evolutivo, né, que provoca a variabilidade, que é a causa da variabilidade genética. Né? Se a população é todo mundo, imagina uma população homogênea, todos os indivíduos são do mesmo jeito. Então, a seleção natural não iria atuar. Né? Então, para a seleção natural atuar, por exemplo, ela precisa de variabilidade. Né? E uma população que não tem variabilidade, ela é uma população sujeita a doenças. Né? Então, a gente sabe que a perda de variabilidade é prejudicial para a população. Então, se ela perde variabilidade, se as mutações não ocorrem, né, ou as recombinações genéticas não ocorrem, ela vai perdendo variabilidade genética e, com o tempo, as doenças podem aparecer, ela fica mais suscetível, né, e mais vulnerável, e assim ela pode até se extinguir localmente. Então, é importante que a mutação aconteça, mas ela é um único fator evolutivo dentre vários fatores evolutivos que a gente citou aqui, como a seleção natural, a deriva genética, o fluxo gênico, que são outros que são forças evolutivas também, mas acontecem de outras formas.
Ok. A segunda questão é, com relação à formação de professores, quais os principais impasses para o aprofundamento de assuntos sobre a evolução das espécies no curso de graduação? No caso em especial, aí o curso de Ciências Biológicas, né? Então, são muitos desafios, né, que a gente encontra ao longo de tantos anos aí ministrando evolução. Eu acho que é importante a gente frisar que, assim, desde quando a gente entrou na universidade, a gente vem ministrando a disciplina de evolução em diferentes lugares, né? E a gente encontra vários impasses, né? Principalmente essa não aceitação, essa baixa adesão em aceitar a evolução como realmente um fato, né? Muitos acreditam que é só uma teoria, né? Mas a teoria científica ela tem que ser baseada em provas científicas, em evidências científicas. E a gente frisa sempre isso. Mas a gente tem que entender que a evolução, quem acredita na evolução, por exemplo, né, como o Dobzhansky mesmo era um grande evolucionista, mas ele era deísta. Então, a evolução ela não nega Deus, ela nega o fixicismo. Né? Então, ser fixista evolucionista não faz sentido, no menor sentido, mas não nega a crença, né, religiosa de ninguém, até porque ciência é ciência e religião é religião. E esse conflito existe, ao meu ver, de forma desnecessária. Então, isso que a gente tenta trabalhar com os alunos, respeitando sempre a opinião de todos, né? Porque cada um tem a sua própria opinião e vem de uma formação diferenciada, então a gente tem que conversar, mostrar que a gente está, de fato, abrindo espaço para o debate. Ok. Tem mais uma pergunta, depois eu posso passar... Na verdade, tem duas perguntas, aí depois eu posso passar a palavra para o Júlio, que levantou a mão, tá bom? A pergunta que tem agora, professor, é do Sandro, ele estava assistindo a live aí no início, mas ele teve que sair. Ele escreveu assim: sabemos que há ainda uma grande discussão entre a teoria criacionista e a evolutiva, sendo que os professores religiosos de diversas religiões têm maior relevância na primeira. Como as secretarias de educação devem discutir esse tema, que é tão sensível, pois toca sensibilidades e subjetividades em detrimento do ensino de ciências? Tem como conciliar as duas teorias ou são totalmente incompatíveis? Que caminho seguir nessa situação? É justamente o que a gente... Oi, Jamerson aí. Oi, Jamerson. Meu aluno do curso. Aliás, tem uns alunos meus aqui, ex-alunos. Obrigada pela presença. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Eu acho que falta esse entendimento, essa clareza de que a ciência é a ciência e a religião é a religião, que tem que ser respeitada de cada um. Você não pode ir para a sala de aula, o professor não pode ir com uma armadura, né? E achar que só o que ele sabe, o que ele aprendeu, é a verdade absoluta. Ele tem que deixar os alunos à vontade para colocar os seus pensamentos, né? Abrir um debate, mas sempre direcionar para o conhecimento científico, mostrando o que a ciência traz, né? Porque, afinal de contas, a gente está ensinando ali ciência, né? O conteúdo científico. E mostrar que, no caso da evolução, existem várias evidências. A evolução passou de teoria para fato, né? Então, existem vários fatos que comprovam a existência da evolução. E que, de nenhuma maneira, não poderia, pelo menos não poderia, ao meu ver, entrar em conflito com a formação religiosa de ninguém. Por quê? Porque existe um grande divisor de águas nesses dois aspectos, né? A ciência é a ciência, a religião é a religião. Então, acreditar na evolução não é desacreditar em Deus. Então, foi isso que vários teóricos já falaram, vários pesquisadores já falaram, e eu venho reforçar, que é o que eu acredito também, né? Mas a gente vê que, inclusive, tem vários artigos que falam da questão da produção do currículo, que as pessoas discutem, professores, ao construir currículos, discutem, existe a corrente que é criacionista, existe a corrente que é evolucionista, e ficam debatendo isso de forma muito, muito forte, até para a elaboração do livro didático, ou escolha do livro didático, e que não deveria existir. É algo que, ao meu ver, é completamente desnecessário, é uma perda de tempo em vez de focar
no que realmente interessa. Certo, professora, obrigado. A Vivian mandou uma pergunta no chat, mas a gente vai primeiro ouvir a questão do Júlio, tá bom? Aí depois a professora responde a questão da Vivian que está no chat. Júlio, por favor. Oi, boa noite a todos. Oi, Júlio. Oi, professor. É só uma questãozinha mesmo, porque, tipo assim, quando nós tratamos de evolução com as pessoas que, tipo assim, não tiveram um grande aprofundamento do conhecimento, né? Eles vão ter meio que questionar, fazer, assim, um questionamento, uma crítica bem pesada. Esses dias, antes de eu apresentar a minha parcial, eu tinha conversado com uma pessoa sobre isso, nessa diferença entre o evolucionismo e o cristianismo. Aí a criatura veio dizer que ela acreditava nas duas concepções, só que ela veio abordar de um modo bem pesado, já que ela falou que o evolucionismo ele originou um povo diferente e o criacionismo outro. Sendo mais específico, ele veio falar que o povo negro veio da origem do macaco, enquanto Deus criou ali os lindos e perfeitos brancos. Aí, na sua visão, como a gente analisaria essa questão e se envolveria com esse tipo de pessoa? Assim, eu acho que toda discussão e todo debate, ela tem que ser pautada no respeito, né? Não pode passar disso, né? Quando passa e gera uma briga muito intensa, né? Se intensifica na discussão, eu acho que acaba que ninguém ganha com isso, né? Todo mundo perde. Então, eu vejo, Júlio, que tem que ser quem defende o evolucionismo, quem conhece o evolucionismo é que vai defender, tem que fazer uma leitura completa não tem que ter obstáculo epistemológico, você tem que conhecer o conteúdo da evolução para saber argumentar com a pessoa, né? E da mesma forma, a pessoa que vai argumentar com você, seja na escola que você trabalha, seja em qualquer ambiente, na sua casa e tudo, ela também tem que entender que para argumentar contra a evolução, ela também tem que se munir de um conhecimento teórico mais profundo, né? Então, em que base, qual a fundamentação, em que ela se baseia para afirmar tal coisa, né? De que foram criadas em locais diferentes, enfim. Depois você me passa essa informação que eu nunca tinha escutado, assim, mas assim, ela tem que ter uma base teórica, né? Para você, de fato, se convencer que o que ela está falando é verdade e o que você pensa não é. Então, esse debate que precisa ser respeitoso e precisa acontecer, porque senão cada um vai ficar pensando do seu jeito e não vai chegar a nenhum denominador nenhum, né? Então, se for um professor da sua escola, por exemplo, você tem que conversar melhor com ele e saber argumentar, né? Com base e à luz da evolução. Certo. Professora, a senhora consegue visualizar a pergunta da Vivian aí no chat? Sim, ela perguntou, professora, como podemos trabalhar com essa questão no ensino superior? Os finalistas da biologia acharam que não tem dados suficientes para comprovar a teoria da evolução e parece muito sério. Sim, muito sério, né? Então, quando a gente se deparou com esses resultados, porque, na verdade, foi uma pesquisa de anos, de muito tempo, né? Que a gente vem desenvolvendo e coletando essas informações, justamente para a gente ver o efeito, né, a eficácia do nosso ensino, né, para a gente mesmo refletir o nosso papel enquanto educador. E a gente tem visto que precisa melhorar, né, porque se os finalistas, né, acham que ainda não tem provas suficientes, é porque alguma coisa aconteceu, alguma falha houve no processo. E aí a gente vem pensando de forma diferente de ensinar, justamente provocando aí eventos, debates, né, onde a gente distribui textos científicos, pede para eles fazerem uma leitura, para eles fazerem a devolutiva, socializar. Então, a gente tem mudado um pouquinho a nossa praxis, né, do ensino de evolução, justamente para ver se causa um impacto mais positivo no aprendizado dos alunos. Eu vejo que isso tem melhorado, viu? Eu estou apostando mais nesses trabalhos onde os alunos também são
protagonistas, não somente o professor ali falando, mas eles também apresentando o que eles entenderam, né? Então, acho que estratégias como, sei lá, uma resenha crítica, um evento como esse webinar que eu acabei de mostrar, né? O envolvimento da pesquisa associada ao ensino, acho que isso pode surtir um efeito bem interessante, Vivian. Aí na ordem tem o Jamerson e depois tem o Saulo para falar. Jamerson, pode iniciar. Bom, boa noite a todos. Só fazendo um adendo ao que a professora falou, ontem a gente fez um trabalho sobre um debate e foram divididas as equipes em criacionistas, darwinistas, lamarquistas. Só que, em questão do criacionismo, muitas vezes as pessoas costumam puxar para o lado fixista. E hoje em dia já tem várias correntes teóricas, vários cientistas buscando um equilíbrio entre o criacionismo e o evolucionismo. E foi justamente o que eu trouxe ontem para a aula. Tentei trazer, na verdade, né? Porque eles abordam já essa união através do transformismo. E eu acho que isso até pode mudar futuramente, né? O pensamento dos alunos em relação a essa nova corrente aí, né? Que não é tão nova, né, professora? Tem várias correntes que têm tentado associar, vários autores, na verdade, têm tentado associar o criacionismo, né, evolucionista, né, como design inteligente, por exemplo. Mas é ainda muito confuso, né? Muitos falam que o design inteligente, por exemplo, é uma pseudociência, né? O que eu concordo também. Então, acho que a gente precisa ainda aumentar ainda mais uma discussão sobre esse assunto para verificar o que de fato é verdadeiro nessas novas propostas e o que é falso. É porque o Jamerson estava falando de uma dinâmica que a gente fez, um debate, né, da turma toda, e a gente dividiu eles nas teorias, diferentes teorias, e eles fizeram um debate bem acalorado, inclusive. Obrigada, Jamerson, pela contribuição. Agora passo a palavra para o professor Saulo aí para fazer suas contribuições também. Boa noite, bem-vindo, professor Saulo. Boa noite, professora Luciane. Que prazer de ouvir, né? Eu peguei a parte final. Professora, eu acho assim, incrível isso que a senhora disse, como é complicado muitas das vezes a gente conversar quando a gente está trazendo uma teoria científica e a gente está conversando com argumentos teológicos. Às vezes não existe uma separação, né? Por exemplo, o que é um argumento teológico feito dentro de uma experiência religiosa e que tem uma data histórica, né? E quando você está falando, por exemplo, já de uma outra situação que seria uma teoria científica com um amplo lastro de comprovação, bem consolidada na comunidade internacional, e às vezes ocorrem várias estratégias de desinformação, né? É estratégia de desinformação. Você pega, mistura um pouquinho de dado científico, coloca dentro de um discurso religioso, e a pessoa, muitas das vezes, não estudou a teoria, não conhece realmente, vai ficar com aquele discurso que parece ser coerente e que muitas das vezes acaba, como falando, é um discurso pseudocientífico, por um lado, e de desinformação pelo outro, né? A gente vai estar fazendo agora, amanhã, né, uma palestra no nosso laboratório, que é o Laboratório de Informática de Ensino de Ciências, com o professor Henrique Caldeira. E ele trabalhou a dissertação dele sobre isso, sobre o caso Combs, que é aquele caso enigmático nos Estados Unidos, que um professor foi chamado para defender evolução dentro da escola. E ele fez e foi para a justiça. E ganhou. Né?
E ganhou por quê? Porque, na verdade, houve uma movimentação dentro de uma interpretação teológica focado na teoria da evolução. Porque não faz essas mesmas críticas na física, não faz essas críticas na química, e nem tampouco na matemática, né? Mas ela é muito focada na teoria da evolução e na interpretação do criacionismo, que a gente chama de criacionismo da Terra Jovem, né? Eu não sei se os colegas aqui sabem, gente, mas não existe só um criacionismo. Existem várias religiões, cada religião tem a sua teoria da criação. E no cristianismo nós temos pelo menos 4 braços, né? O mais jovem deles é o criacionismo da Terra Jovem, que é esse que a gente ouve por aí, né? Da interpretação literal da Bíblia, que é um literalismo, né? Que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás, em 6 dias literais, todo o universo. Essa é a interpretação mais jovem, e ela tem data nos Estados Unidos, no início do século XX, tá? Antes disso, tinha criacionismo da Terra Antiga, um mais recente também, né, minto agora, o mais recente, que é o criacionismo evolutivo, pessoas que entendem que a evolução é uma forma de Deus agir, de criar e recriar o mundo, e esse que é o design inteligente, né? Tem pontos ali e tal, né? E pode ser discutido, mas tem outros que é muito complicado, né? Existe toda essa complexidade, né? Agora, uma coisa muito legal é o diálogo, né? Precisa do diálogo, porque, gente, você não, como professor de biologia, você não pode atacar a fé de ninguém, né? Especialmente professores de escola pública, não pode de jeito nenhum, né? Você respeita a pluralidade de religiões. Ao mesmo tempo que a gente não desabona, vamos dizer assim, né, o campo científico. Então tem que ter o diálogo. E aí eu parabenizo a sua grande paciência e, ao mesmo tempo, a necessidade de trazer esse campo para o diálogo, que é importantíssimo. Se não for demais, não abusar demais, eu vou deixar aqui o link da aula do professor Caldeira, que ele vai falar sobre o caso Combis, como ocorreu esse caso, e como no caso aqui foi o movimento de um conjunto de igrejas, né, com determinados professores universitários, que fez um livro, né, para poder dizer que o dilúvio foi coisa que comprovou tudo, né. E é importante saber, importante, porque às vezes a gente não conhece os argumentos, né, e aí a gente falando dos argumentos, muitas das vezes os nossos alunos vão perceber, tem algumas incoerências, assim, né, a gente precisa pensar nisso. Exatamente, professor, obrigada aí pela contribuição e pelo link, né, vou assistir. E, assim, a gente tem que combater a desinformação de qualquer forma, né, gente? A gente que está aí se formando, ou já formados, a gente precisa se informar, né, mais profundamente sobre um determinado tema para poder saber argumentar. Então, a gente tem que realmente selecionar bem as nossas fontes e combater a desinformação, ainda mais nos tempos de hoje, né, que são bastante sombrios, especialmente com os ataques à ciência, né? Então, as pseudociências, fake news estão por aí assolando o mundo, e a gente tem que ir contra isso, e para ir contra a gente precisa se informar bastante. E a evolução está aí como um eixo norteador da biologia que precisa, né, sempre atacado, que precisa dos seus defensores também, né? Sempre com base nas evidências científicas. A professora deixou o link aqui, olha, quem quiser entrar. Professora, tem mais uma pergunta aqui que chegou aqui no WhatsApp. Eu acho que depois dessa, o professor Washington também acho que vai querer falar alguma coisa. E depois podemos partir para as considerações finais, que aí nosso limite é até as 20 horas e 45 minutos. Aí eu vou fazer a última pergunta, a senhora responde, depois o professor Washington ele pode fazer suas contribuições também. Aí mandaram assim: professora, quais propostas pedagógicas a senhora indicaria para ensinar a evolução com exemplos mais próximos da realidade dos estudantes? Que situações, que ambientes usar nessa exemplificação?
Bom, nós estamos, né? Eu gostei da pergunta. Aí a professora Vivian também colocou: ó, tem que ter muita paciência. Ciência é uma coisa, religião é outra, né? É o que a gente sempre frisa. Mas, assim, sobre essa questão, né? A gente está na Amazônia, né? Num bioma riquíssimo em espécies, né? Então, a gente está num laboratório de grande biodiversidade, laboratório natural de grande biodiversidade, né? Então, a gente tem que aproveitar os nossos espaços, né? E a gente, às vezes, o professor não usa os espaços que ele tem para ensinar ciências, para ensinar ou ecologia ou evolução, mas, na verdade, ele tem, muitas vezes, no quintal de casa, exemplos de que a evolução acontece o tempo todo, né? Então, eu vejo que o professor ele precisa encontrar estratégias mais atrativas, né, que seriam essas estratégias pedagógicas que o colega perguntou, né, a pessoa que perguntou. Ao meu ver, é abrir espaços como uma roda de conversa, né, como um debate mesmo dentro de sala de aula, né, fazer os alunos pesquisarem, né, fazer os alunos procurarem exemplos da sua região, por conta daquela questão que um dos problemas é a descontextualização do ensino da evolução, né? Ou seja, você abre um livro didático, tem exemplos da África, mas não tem exemplos da Amazônia, né? Então, essa relação que o professor precisa ter paciência, precisa ter cuidado, precisa ter estratégia de ensino para poder efetivamente envolver mais os alunos, fazer com que a aula seja mais participativa, porque às vezes o aluno não quer, não aceita, mas ele não sabe por que ele não aceita, ele simplesmente não aceita porque a formação dele não deixa ele aceitar. Mas será que se ele conhecer a fundo, ele não pode mudar de ideia? Ele não pode refletir sobre o que a ciência está trazendo para ele? Né? Então, acho que criar esses espaços de debate é uma estratégia muito boa, né? Quem sabe até criar eventos como esse que a gente mostrou, né? Como o projeto Evolução para Todos, como o evento do webinar, que trouxe pessoas de fora, que esclareceram de uma forma diferente o que é a teoria da evolução, que fizeram essa relação entre pesquisa, ensino e extensão, né? Porque foi o evento aberto para toda a sociedade, né? Então, essas propostas, eu acho que são propostas eficientes, né? Claro que a gente também não pode ignorar que a gente tem uma ementa para trabalhar, né? O professor tem uma ementa para trabalhar, mas o que a gente tem visto, de fato, viu, gente, é que, e isso eu posso dizer porque é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, então já são quase 18 anos fazendo a mesma pergunta, né? Você viu evolução no seu ensino médio? Você viu algum conteúdo de evolução no seu ensino médio? Então, isso é uma pergunta que eu sempre faço, e os alunos respondem: não, quase não vi evolução. Se eu vi, foi muito rápido, né? Eu vi só Darwin. Lamarck é o errado e Darwin é o certo. Só isso que eu sei, né? Então, são esses conhecimentos, ou essa falta de conhecimento, que a gente precisa combater, que a gente precisa ter atenção, e o professor ele precisa ser, né, direcionar de forma correta esse ensino, para que tenha realmente uma eficácia. E a gente está formando alunos que vão ser professores, que vão para as escolas, e inclusive eu tenho alunos que já estão nas escolas, já estão ministrando evolução, já tem cadeira nas escolas do ensino médio. Então, a nossa responsabilidade enquanto docente de nível superior é muito maior, né? Então, a gente tem esse cuidado sempre de mostrar o que de verdade é evolução, né? De fato é evolução, sem ferir, né, a formação religiosa de ninguém. É isso, Matheus. Professor Washington, o senhor vai querer falar alguma coisa agora? Sim. Devido ao adiantado da hora, eu tenho uma consideração a respeito da fala da professora Luciane, e vou fazer um fechamento, e depois ela faz as suas considerações finais, já encerrando. A Luciane estava falando, e eu estava viajando aqui, né? Eu sou homem de muitas viagens, muitas narrativas, e todas as minhas viagens me remetem à minha infância. Me remetem aos meus avós
do sertão da Oiticica, da Serra de Viçosa, Jaguariúna, e que eu fiquei órfão cedo e morava com meus avós. E a Luciane falando, eu lembrei muito, muito, muito da minha avó, criacionista, né? Sem saber o que era ser criacionista, mas era criacionista. E o meu avô tinha plena concepção que o homem veio do macaco. E ponto, né? E ele tinha algumas dúvidas, então, se os animais muito inteligentes iam virar gente no futuro. Mas ele não misturava isso com religião, não. Tá? Olha só a importância da alfabetização científica. Ele dizia que isso é ciência, que os animais muito inteligentes, daqui a alguns milhares de anos, iam virar gente. Porque entendia que o homem veio do macaco. Ele não sabia nem quem era Darwin, mas o imaginário dele era povoado do homem vindo do macaco. E minha família era assim, os netos acreditavam mesmo que o homem veio do macaco. Eu, em algum momento, acreditei nisso, com meus 10, 11, 12, 13 anos. E nunca se discutiu isso nas minhas aulas de biologia do ensino médio, lá em 1991 ou 2, não sei. Nunca se discutiu, nunca. E isso é alfabetização científica pura. Estudar a evolução e fazer uma transposição didática para a sala de aula é uma necessidade absurda. Porque a Luciane estava falando e meu columinho estava aqui do meu lado, né? Que estava só de olho. E conversando sobre isso. Ele disse, mas pai, o homem não veio no macaco não, né? Ele ainda não estudou isso na escola, está no 5º ano, ainda não discutiu, não sei nem por quê. Mas ele já leu, já viu alguma coisa. Eu disse, não, filho, claro que não. Aí eu estava falando um pouco dele até de uma analogia que o Harari faz num de seus livros, do Homo Deus, sobre as tetravós do mundo, né? Ele vai falando assim, em algum momento lá, uma caminhou para um lado e uma caminhou para o outro, que foi nós humanos. Mas isso é de suma importância. Eu lembro que eu brinco, que eu rio até com a minha esposa, quando a minha irmã até é um pouco de criacionista. Nós temos muitos criacionistas da família. Comece a fazer essa pesquisa para vocês verem. E a questão do dinossauro também é interessantíssima, daquele rádio que a Luciane colocou. Estava lembrando também da minha infância. Durante muito tempo eu achei que os dinossauros conviveram com os homens. Por quê? Porque a minha família, a minha referência em 1980 alguma coisa, acreditavam nisso. E muitos, já alguns tio-avós, e até tio mesmo, ainda continuam acreditando nisso e reproduzem. E às vezes até como fake news. E entra até numa seara religiosa. Entendeu? Entra numa seara religiosa. Um dia desse eu ouvi um parente explicando o hinduísmo a partir disso. Não, os hindus, eles leem muito. Porque, olha aí, as pessoas viram animais, depois vivem de novo, igual como falam na que vira macaco. Isso é falta de alfabetização científica. E é compromisso nosso levar essa discussão para as teses, para as dissertações e chegar à sala de aula. Então, a Luciane falando, eu fiquei aqui viajando, pensando na minha infância e pensando no hoje, e saber que hoje, no século XXI, com a internet tomando conta de tudo, ainda existem jovens que não pensam sobre isso e acreditam que é assim. Então, é muito importante o ensino de ciência nessa perspectiva, é muito importante também nós caminharmos, né, por esse processo de alfabetização científica, que é um compromisso nosso. No mais, eu quero agradecer, em nome do nosso grupo, a professora Luciane, né, eu como líder, o professor Saulo, nosso vice-líder, e os demais membros, pela sua generosidade. Ninguém mais do que eu sabe das demandas que ela tem, e são muitas mesmo, para tirar algumas horas ou dias para fazer o material e depois mais algumas horas numa quinta noite para estar aqui discutindo, é um ato de generosidade, né? E nós aqui da nossa família de pesquisa, né, como o professor Saulo nos intitula, eu acho muito legal esse termo, somos muito gratos à senhora, professora Luciane, por esse momento. Muito nos ajudou, nos contribuiu, clareou muita coisa, abre para novas pesquisas, né, não só de mestrado, doutorado, também aqueles que estão na educação básica, em sala de aula.
E queremos já renovar o convite para um outro momento, né? Lembrando que agora em abril a professora Silvia, que vai nos presentear com sua fala. E para fechar, né, gratidão. Professor Saulo, não sei se quer fazer algum comentário, fica à vontade. E a professora Luciane pode, nas suas considerações, encerrar a nossa noite. Eu acho assim que foi maravilhoso a coragem de trazer um tema desse para cá, né? Parabéns ao grupo, né? Parabéns à professora que topou, porque a gente sabe que falar de temas que envolvem determinados dogmas religiosos traz um certo desconforto para quem ouve, para quem fala, né? E, gente, aqui no grupo de pesquisa a gente vai estar primando dentro da ética, mas primando os valores e a pesquisa contemporânea científica, né? Eu tenho certeza que deve ter entre nós pessoas que são criacionistas, e parabéns pela sua crença religiosa. Eu também sou um criacionista, só que eu sou um criacionista evolutivo. Eu acredito que Deus usou tudo isso por meio da evolução. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter esse entendimento que o professor Washington bem colocou, né? Uma alfabetização científica, um letramento científico é essencial, e até mesmo para a gente saber respeitar os limites da fé e os limites da ciência. A ciência não pode se colocar no púlpito, e também o sacerdote ele não pode querer atrapalhar as atividades do laboratório. Cada um tem o seu campo e a gente respeita, e são fundamentais para a nossa vida como ser humano, né? Essas áreas do conhecimento, como muitas outras, como a filosofia, né? E aí, foi uma grande noite. Fiquei muito feliz por ouvir vocês, e eu tenho certeza que a professora Luciana vai estar levando aqui ótimas recordações dessa noite, dessas perguntas maravilhosas de cada um de vocês. Obrigado, professora Luciana. Um forte abraço nosso. Obrigada, professor Saulo, professor Washington. Eu que agradeço por esse espaço de debate. Eu fico até muito feliz, porque muitos alunos meus, agora estou com 2 turmas de evolução, estão aí participando, né? O meu bolsista também, o Júlio, ex-alunos. É desafiador, né? Eu propus esse tema, o professor Washington me deixou à vontade. Eu me sinto à vontade porque já ministro evolução há muito tempo, apesar de não ser a minha principal linha de pesquisa. Mas quem quiser somar comigo, né, nesse trabalho aí árduo, né, que ensinar a evolução de uma forma mais tranquila, mais leve e mais atrativa, eu já convido para participar também com a gente desse grupo, né? Desse grupo seleto aí, corajoso, né? Porque não é fácil. Mas, assim, agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir, e fica meu forte abraço aí a todos do grupo de pesquisa GPCEF. Aê! Obrigada, gratidão. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.